Olá, Luís, como estás? Olá, Sérgio. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem? Bem, Tudo vamos bem. lá retomar este ciclo de conversas Conversas. sobre fotografia, não é? Conversas que decorrem sempre com este lado muito espontâneo e muito informal, não é? Somos desafiados pelo IPF a conversar sobre alguns assuntos e hoje vamos nos centrar, Luís, vamos começar em meados do século XIX, não é? Sim, Sérgio, vamos, eu diria que vamos nos centrar mais aí, vamos hoje talvez conversar, vamos ver quando a conversa nos vai levando, mas sobretudo sobre algumas das correntes artísticas e este jogo que foi havendo desde o início, não é? Desde da proclamação da fotografia, em que a ciência de alguma forma vê que vai ter ali uma ferramenta muito interessante, a arte de alguma forma é logo posta de lado, embora haja alguns autores, nomeadamente vamos ver um ou outro, que perceberam também dessa potencialidade, não é? A máquina é fria, mas o ser humano é que opera uma máquina, enfim. Mas vamos nos centrar aí, Sérgio. Eu diria até, ou aqui, então já aqui desafio, que até vou começar um bocadinho antes, ou vamos começar um bocadinho antes, eu Muito vou-te bem. apresentar uma imagem que tu vais reconhecer, logicamente, uma imagem que nos vai provocar já, uma imagem que eu até arriscaria, podemos ficar aqui a nossa hora a conversar sobre ela, porque iria nos trazer muitas coisas. Não vamos fazer isso, né? À partida vamos dar mais saltos, mas se me permites até poderia já começar com essa mesma Claro que sim. situação, ao partilhar aqui a nossa tela. Há estas questões técnicas que eu espero que corram bem. Sim, Já, corram bem. já, já, estamos Ok. já nos Já estamos a estamos a ver. habituar. Pronto. Okay. Sim, agora já estamos Bom, mais fluidos, não é? Os tempos assim o exigem. E é interessante também que falares disso, porque há já aqui esta ponte para a fotografia, e porque nós vamos abordar, de como as coisas estão interligadas, não é? A tecnologia, esta questão que agora brincávamos com as falhas aqui do Zoom, que às vezes me atrapalham. sim, E sim. a fotografia também tem isso, não é? A técnica vem ela própria trazer uma ferramenta estética. Vamos ver já a seguir dois autores escoceses, um pintor e um fotógrafo, de como as suas imagens tinham um cunho muito artístico, não somente pela intenção da colocação no espaço, mas sobretudo também das pessoas, dos retratados, dos ambientes, das paisagens, mas sobretudo no retrato, onde eles foram mais coerentes, a questão técnica, como de alguma forma eleva logo uma função também estética. Certo, Nós certo. vamos repetir isto ao longo das nossas conversas também e acho que vai ficar Sim, mais sim, e esclarecido, esta, pelo menos. e esta, 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 esta propriedade, esta característica da fotografia que está presente desde a sua criação e é inevitável referirmos sempre que é o facto da fotografia ser filha da Revolução Industrial. A fotografia vai, e pelas suas características, a fotografia e depois também o cinema, vão alterar a própria percepção da arte de uma forma genérica, como provavelmente iremos abordar. A própria pintura teve a oportunidade de se afastar de um campo mais representativo Uhum. porque de certa forma a fotografia acabou por ocupar esse espaço, fruto desta inevitabilidade do real que a fotografia tem, Sem ou dúvida. não, como neste caso. Pois, e como estamos aqui a ver, e de alguma forma esta tua última intervenção remete precisamente de uma forma quase antagónica, é o real, isto aconteceu, no fundo, o noema, o tal noema, esse conceito cartesiano também de isto foi, mas o isto foi aqui ligado não àquilo que a fotografia se propôs, ou de alguma forma era o seu grande motivo, que era representar o real, como tu também disseste, e depois libertar-se, a pintura libertar-se, etc. Aqui há de facto um real, mas há um real encenado, não é? E pela primeira vez, e muito recente, estamos a falar no ano a seguir à proclamação da daguerreotipia, não é? Pelo Sr. Aragó, ou seja, e este senhor também, precisamente por causa dessa anunciação da fotografia que nós discutimos na conversa anterior, por causa precisamente dessa situação, ele aqui faz pela primeira vez uma crítica, uma encenação a criticar-se. Ele não está afogado, ele não está morto, não é? Ele está a fazer passar-se por isso. Não é? E aqui, pela primeira vez também, a fotografia remete para este janela, mas também para este espelho, não é? Para esta possibilidade aqui da representação, da encenação fotográfica. É um autorretrato como afogado, não é? Como afundado, e aqui então o senhor Hipólito Bayard, que é o senhor que estamos aqui a falar, com uma técnica de positivo direto,
em papel, faz então aquilo que é uma grande crítica, e daí também estas letras estamos a ver, é o verso da imagem, que ele diz: o governo deu tudo ao seu da guerra e o infeliz, que é o próprio, afogou-se, não é? Ou seja, Exatamente. mas aqui, Sérgio, como estavas a dizer, há aqui esta possibilidade então deste espelho, mas num espelho que pode ser adulterado, não é? Pode ser de alguma forma repensado, e este real aqui toma uma dimensão interessante. E daí há bocado ter referido que esta imagem podia nos levar agora aqui para muita conversa sobre a fotografia, Certo, sobre a certo. nossa atualidade, as imagens dos selfies do Facebook e do Instagram, de toda esta encenação, não é, que nós de alguma forma, que a fotografia pode nos provocar, não é, a fazer. Certo, e fundamental nesta questão, a questão da intenção, e o facto dessa intenção estar também plasmada no texto, e o facto de. Portanto, nós temos imagens e temos a imagem e temos também o discurso sobre essa imagem, e a imagem é sempre uma superfície visível, é sempre a superfície visível, tanto do que temos, não é? Portanto, não, por si só, muitas das vezes, é completamente insuficiente, e nesse sentido o texto e a intenção que está por detrás desta imagem é fundamental para perceber este contexto, não é? Que é um contexto que remete para mais uma daquelas histórias de cordel que existe em todas as áreas, e que a fotografia também é fértil, no que diz respeito à questão inicial da própria patente da fotografia, e um certo conluio que existia entre o Arago e também o Daguerre, que faz com que o processo do Bayard tivesse passado para segundo plano, apesar de, e segundo os relatos históricos, ter antecedido o próprio daguerreótipo. Pois, há essas questões todas ainda, enfim, a história também é interessante, não é matemática, não é 2 e 2 igual a 4, há factos, é verdade, mas depois há sempre estas, e depois as visões, Sérgio, é? Nós falamos isso, já estamos a repetir, mas eu estou-me a repetir, de uma visão mais inglesa ou mais francesa, enfim, depois todas estas óticas também que os próprios historiadores vão colocando, não é? Sim, sim. Enfim, com questões mais de nacionalismo, etc. Mas voltando só aqui, estavas-me a traduzir no sentido desta imagem, algo também muito importante para a fotografia contemporânea, esta necessidade do texto, do suporte teórico, não é? Toda esta panóplia teórica que suporta os trabalhos, mas sobretudo também, há bocadinho falava que iríamos ver nesta nossa conversa, não é? Este é um dos homens também que, além de ter feito esta provocação, foi um dos homens também que ele depois fez muitos autorretratos, no meio de pinturas, de estatuária, ou seja, ele estava já a querer dizer subtilmente, aqui sem texto, a dizer: a fotografia também deve estar no meio das artes. Este foi um dos autores que Gustavo de Rey, que iremos ver de seguida também, por exemplo, foram dos que pensaram que isto não é só uma ferramenta das ciências, não é só uma ferramenta das artes, mas ela própria virá a ser qualquer coisa independente. Enfim, ainda faltava algum tempo para que isso acontecesse, Sim, mas sim, foi um sim, dos sim. homens importantes Sim, também sim, para nesse mas sentido. se é certo, mas é dos primeiros a fazer esta espécie de esta separação entre a operação técnica da câmara e as possibilidades criativas portanto, que ela pressupõe. Até porque, nesta época, e estamos a falar logo nos inícios da história da fotografia, as questões técnicas estavam no centro das preocupações dos fotógrafos, porque o processo era muito incipiente ainda, era muito lento, mas perceber desde já como a esta distância e com esta imagem, isso não nos parece uma questão de todo, não é? Sim, Porque sim, sim. em função da característica da ferramenta, ela vai potenciar e vai permitir determinadas abordagens ou não, mas há umas que permite, não é? Mas Completamente. sim. É uma imagem fascinante, é uma imagem que nós já vimos muitas vezes, mas é uma imagem que agora está novamente aqui a olhar para ela, e todo este lado onírico também, o tempo, logicamente, o tempo que já passou sobre ela, o que tu acabaste de referir, mas é sem dúvida uma das imagens que me continua, das muitas, não é? Mas a fascinar e a provocar, não é? Ele conseguiu mesmo essa provocação histórica e política. Sim, Já agora também te referi que foi um dos primeiros homens a fazer uma exposição com um sentido, está a faltar a palavra,
social, ajuda-me, Sérgio, quando faz alguma coisa pela sociedade e os remete... Algo altruísta? Altruísta, não é? Fez uma exposição em que tinha um caráter então altruísta, filantropo, enfim, está-me a faltar a palavra, mas esta também nos ajudou, é por aí também. Muito bem, eu vou, se me permites, Sérgio, também avançar, porque esta imagem podia-nos agora provocar, já está aqui a provocar, sim, claro. Mas vou avançar para outra imagem que já tínhamos há bocado também referido. Temos uma dupla. Uma dupla, ou seja, é isso mesmo, e é quase uma dupla, diria que, enfim, não vou chamar obrigatório, porque estamos aqui numa conversa mais solta, a falar de fotografia, mas para esta temática, para o que nós de alguma forma queríamos trazer, que as pessoas de alguma forma também se ficassem mais curiosas e pensassem um pouco, aqui esta dupla é importante, não é? Porque é o Will, um pintor, e o Robert Adamson, então um fotógrafo, um químico, lá está, e um fotógrafo, na época também referiste também essa questão da técnica, e fazem aqui um trabalho muito interessante, um trabalho com um processo inventado precisamente no país onde eles são natos também, na Escócia, do Sr. Talbot, a calotipia, e como estavas a dizer, e sublinhando o que acabaste de dizer há pouco, de como o processo da calotipia, ele próprio, para si, já vai trazer também aqui este cunho, não é? Este efeito Rembrandt, como era conhecido. Ele tem um trabalho muito forte nos retratos, mas depois não ganhou grande adepto a nível comercial, precisamente por essa falha no espelho do real, não é? Nós sabemos que a daguerreotipia tinha muito mais isso, e depois futuramente o Scott Archer com o Cláudio Úmido vem então fundir esses dois, a reprodutibilidade deste com a fidelidade do real da daguerreotipia. Há também aqui, Sérgio, autores, agora falamos, ainda há bocado falamos de algumas questões dúbias na história da fotografia. Alguns autores apontam estes senhores como um dos primeiros, a primeira abordagem documental. Ele não podia ir fotografar para o mar, fotografava as pessoas em terra, os pescadores, as mulheres, não podia fotografar para o mar por questões técnicas, lá está. Mas hoje em dia, como é que é? Na mão, enfim, toda esta questão. Sim, autores... mas há aqui desde logo, e desculpa, ou seja, para começar esta questão que é muito curiosa, e que, portanto, eu próprio considero que o trabalho do fotógrafo, não exclusivamente, mas é maioritariamente um ato solitário. Não é? Maioritariamente, pelo menos na questão da captura, não exclusivamente, mas maioritariamente é. E, portanto, é muito curioso vermos desde já este trabalho, que é um trabalho de parceria, em que a fotografia, à época, ainda longe de algumas pretensões artísticas, e junta-se precisamente à pintura, para que possa emergir algo novo, não é? Algo que fruto da técnica, mas com um background histórico, possa criar algo novo, não é? E é muito curioso esta estratégia portanto, de representação, não é? Ou seja, de poder falar sobre um determinado assunto, sem ter que necessariamente ir ao local ou fotografar o assunto diretamente, não é? Que é algo que hoje é perfeitamente possível, não é? O discurso contemporâneo, completamente possível. Não tens que mostrar a coisa em si para poder falar dela, e por norma até torna mais interessante, porque existem muitas imagens do mundo, não é? É isso mesmo, Sérgio, é isso mesmo. Se me permite, é precisamente isso. A coisa em si é fotografada num minuto, enfim, com outras abordagens vernaculares, mas é isso é interessante também. E desculpa interromper-me desculpa interromper-te, mas referiste a algo muito, muito importante também desta dupla, não é? Deste casamento que era quase um divórcio. A pintura vai morrer, disse o Paulo Della Roche, não é? No dia 19 de agosto de 1939, a pintura está morta, a partir de hoje, e no fundo é interessante também ver aqui este casamento, e puseste também aqui uma questão que é agora mais pessoal mesmo, de como, não sei do tempo futuro que virá, mas eu não conseguia associar-me a ninguém para fotografar, lá está.
para o discurso depois fotográfico, de edição, agora é como tu dizes, é um ato solitário, Sim, é uma sim. questão interessante também que me fizeste agora levantar aqui mais pessoalmente, mas sem dúvida, não é? Muito bem. Sim. Não, Também é uma repara, autora. não exclusivamente, não é? Quer dizer, existem muitos bons exemplos portanto, de autores que trabalham em dupla, que fazem cruzamento portanto, de linguagem, que têm enormes equipas para poder produzir uma determinada imagem, mas eu creio que a grande maioria dos fotógrafos continuam a interessar-se pela fotografia, a apaixonar-se pela fotografia, precisamente por este lado também mais solitário que representa, não é? E no meu caso, uma maior capacidade de reflexão quando estou a fotografar, porque por norma sou muito distraído, gosto imenso de pessoas e acabo por me distrair com elas. Sim. E o facto de estar sozinho permite-me essa maior concentração, acho eu, pelo menos. É uma questão interessante esta e agora também então de provocação de como na contemporaneidade mais, né, e nós vamos ver alguns autores também que já de alguma forma no início do século XX foram traçando esses caminhos, mas sobretudo como hoje em dia tu tens muitos artistas, consideram-se artistas, que são fotógrafos, são pintores, quer dizer, parece que este Hill e Adams se fundem hoje em dia em muitos aspectos da fotografia, da arte contemporânea, ok? Muito bem. Sérgio, se avanço, porque Sim, também claro, força, sim. haveria muito aqui para falar, e Vamos, haverá em futuras conversas, né? Penso eu que as pessoas avançando e compreendem que isto temos que avançar, porque está tanta coisa que podíamos falar que torna-se tão interessante. Não é? E até porque cada fotografia vai permitindo também um discurso sobre questões distintas. E isso é muito interessante, não é? Ou seja, porque muito do discurso que portanto, os fotógrafos, ou o discurso dos críticos, ou seja, o discurso que se pode ter através da fotografia, muitas das vezes surge também dos elementos que estão presentes da imagem e que nos remetem também para um tipo de discurso que advém da própria técnica, ou seja, e esta questão que falávamos há pouco e que hoje vamos andar muito à volta, é uma espécie de mote, que é esta questão da técnica que, portanto, esta separação da técnica com a criatividade, mas ao mesmo tempo esta fusão, não é? Ou seja, e muito do discurso que nós temos em função das características da própria imagem. Portanto, as imagens apontam para direções, as imagens permitem determinados discursos e nesta imagem naturalmente que existe também uma questão técnica por trás, a imagem é lindíssima, não é? Mas uma questão técnica que hoje em dia também faz escola, não é? Sem dúvida. E vou pegar nesta no que referiste, não é? Fizeste-me lembrar outras coisas, entretanto, mas de alguma forma esta imagem belíssima, como tu apontas, e na altura, e tu estavas quase a dar aqui um mote para isso mesmo, na altura, a originalidade que esta imagem provocou, porque o Cláudio bastante sensível ao azul, os longos tempos de exposição, e para termos uma exposição como temos nesta zona aqui do mar, o céu estava completamente rapado, não é? Estava completamente sem nuvens, não é? Era uma zona neutra completamente. E então este senhor, um dos tais também que de alguma forma desde o início tem discursos bastante acesos, muito contrários aos de Baudelaire, que eram contra, não é? Mas muito acesos no sentido da fotografia deve ser a arte, a fotografia tem espaço para esta definição da alma humana e embora o aparelho seja mecânico, mas é o homem que o opera, enfim, todo este discurso que alguns autores, como já temos vindo a referir, começaram a solidificar, este é um deles, o Gustavo Le Rey, faz então aqui uma técnica, e tu estavas a dar um mote, não é? Que é bastante hoje em dia um discurso muito contemporâneo, HDR, que são imagens, enfim, podem ser muito interessantes profissionalmente, eu pessoalmente, a nível autoral, não considero tão interessantes, pelo menos para já na minha vida.
certo. os HDRs, os High Dynamic Range, não é? Deixa-me E só, de alguma deixa só forma, dizer uma coisa, sim, sim, desculpa, Luís, sim, uma questão em relação a isso. Eu, eu também não gosto, acho que aquilo já é outra coisa. Acho que as sombras têm que ter ok. leitura. Uhum, Acho que as sombras devem ser sombras. E o uhum, que acontece no HDR é que é de tal forma elevada a gama dinâmica que aquilo passa a ser outra coisa. Aquilo outra deixa coisa, de ser sem dúvida, fotografia, sem dúvida, porque perdes aquele sem vínculo dúvida. realista que, Uhum, portanto, que existe. Do ponto de vista técnico, e já que estamos a falar nessa questão, o aumentares a leitura nas sombras, a grande maioria das vezes até é bem-vindo, não é? Dependendo naturalmente do conjunto de imagens, mas muitas vezes essa informação é bem-vinda. Agora, quando tu tens sombras praticamente com a mesma leitura das altas luzes, há ali algo que não soa bem, até que te não soa bem. provoco-vos, não é? Será que estamos a viver um novo pictorialismo? Não é? Enfim, as coisas, não estamos aqui a fazer futurologia, mas nós já passamos por um período semelhante, a banalização da imagem fotográfica Kodak, os grupos da Photosession, que vamos falar hoje, quer dizer, esta forma de revolta contra a imagem banal, será que, enfim, que o HDR vai ter de ser também uma futura. Enfim, deixo aqui o Sim, mote para possíveis dizes pensamentos, não bem, é? porque existe sempre um fascínio pelas questões técnicas e as possibilidades portanto, que levantam. E isso acontece naturalmente na fotografia, acontece também portanto, no cinema, não é? O uso e abuso da pós-produção, não é? Dos efeitos especiais, e de repente há certas coisas que se reduzem um pouco a esses fogos de artifício, e algo que eu que eu estive ali bastante atento no início, porque foi uma possibilidade técnica, que foi o facto das câmaras DSLR permitirem a gravação portanto, Full HD, com qualidade, e muito Uhum, interessante uhum. perceber que em muitas produções o uso e o abuso da profundidade de campo levado ao extremo, porque de repente a tecnologia permitia, porque teres uma câmara de filmar full frame, com objetivas que tivessem aberturas de 1.4 ou de 1.8, Claro, era absolutamente impensável, não é? Portanto, era muito caro, não é? Mas de repente passou a ser uhum, possível, não é? E existiu ali também uma espécie de um é. maneirismo, não é? Ou seja, uma forma de fazer coisas porque a tecnologia permitia. E eu acho que essas coisas também estão Permite sempre completamente, muito ligadas, não é? Ou exatamente. seja, o fascínio pelas novas Sérgio, possibilidades. sem dúvida, sem dúvida. E, e lá está, e estás-me a fazer lembrar novas coisas, a questão do ISO, não é? Como as grandes marcas vendem as câmaras por fase fotografa, 50.000 ISO, Certo? quer dizer, tudo isto vai provocando, e é isso que faz avançar também as histórias e as correntes artísticas e essas possibilidades tecnológicas, não é? Volto aqui à questão da tecnologia, de como um homem que vamos falar, com certeza, provavelmente, o Jacob Riis, ao fotografar aqueles bairros degradados, aqueles ambientes, porque tinha a possibilidade da luz de magnésio, do flash de magnésio, do Exatamente. blitzkrieg, não é? De alguma forma o ISO de 3000 ou 6000 e qualquer coisa de uma imagem que eu não me estou a lembrar do autor e peço desculpa por isso, vencedor do World Prize Photo, daquele bebê a passar-lhe um bebê Ah, pelo arame farpado. sim, sim, também não sei o nome do Lá está, autor, ele mas não podia a utilizar imagem, o sim, flash, senão eram apanhadas as pessoas a passar a fronteira, etc. Estas questões ali, o Jacob Riis, pelo uso da luz, o outro senhor, que eu peço desculpa, não me estou a lembrar do nome, pela ausência. pela não Sim, sim, sim. necessidade da luz artificial, não é? Quer dizer, enfim, mas desculpa, perdi-me agora um bocadinho, mas foi culpa tua, Sim, 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 deste-me este sim, mote sim, sim, também. sim. Sim, mas era Falávamos bom. portanto, desta Sim. imagem, não é? Portanto, e esta questão portanto, de ser uma imagem que tem, portanto, tem que por detrás da imagem existe esta manipulação fruto de dois negativos, mas Uhum. essencialmente também a questão de ser uma imagem em que tem portanto, toda esta luz e faz desta imagem uma imagem também
muito interessante e de certa forma há aqui uma relação com a pintura portanto, da época, não é? E naturalmente que esta luz é ela própria também um código cultural, não é? Apesar de estar, apesar de a partir daí existir um gosto pessoal no qual todos nós nos vinculamos ou não, mas existe sobretudo uma questão cultural. Deixa-me só partilhar uma imagem, Luís. Sim, eu vou então interromper, ok? Uma imagem, muito rapidamente, isto porque me lembrei Sim, sim, sim. tanto de uma imagem que tenho aqui em que remete, ora, só um segundo, estou aqui no meio destas questões técnicas. Não sei, Nós avisamos logo ao início. Estamos a ver a Sim, imagem. estamos a ver a imagem, sim. Ok. Sim, Que é uma sim. imagem do Albert Bierstadt, portanto, um pintor novecentista, em que tem ele também próprio estas imagens, que são imagens que remetem para esta questão portanto, da fronteira nos Estados Unidos, esta questão do Oeste, que é um espaço absolutamente mítico, não é? Portanto, para os norte-americanos e para todos nós que temos também uma influência fruto da cultura norte-americana e crescemos um pouco com esta ideia da fronteira, dos índios, dos cowboys, deste espaço mítico, a terra das oportunidades, Land of Plenty, não é? Portanto, da Califórnia e por aí fora. Mas sobretudo esta questão da forma como estilisticamente a questão da luz era também ela representada por parte portanto, de alguns pintores da época, portanto, naturalmente me lembrei deste para fazer portanto, esta relação que me parece pertinente, Sim, sem dúvida. E que vai assim um pouco ao encontro daquilo que dizíamos. Da luz, sim. que estávamos a falar do... Sim. E lá está, e provocaste novamente, e esta questão tão importante, ainda bem que fizeste esta ponte, não é? Da luz, eu não ia falar tanto dessa questão na imagem do senhor Gustavo Le Gray, e de como tu referiste tão bem a esta função também do Oeste americano, que a fotografia também vai ter o seu grande cunho, não é? Sim. Futuramente. Mas essa questão da luz que tu abordas é realmente muito importante, e como ela culturalmente, esteticamente, vai definindo também aqui as tais fronteiras, não é? Que estavas a falar também, de uma forma muito, muito interessante. Se me permites, são então... imagens da mesma Sérgio, época. Sim. Força, continua. E é só dizer que são imagens da mesma época, não é? Ou seja, estamos a falar de imagens que são portanto, da década de 60 do século XIX. Este é do final da década de 50, portanto, em termos históricos, não é? Faz todo Estamos o aqui a sentido, falar claro. Sim. Mas é uma muito ponte curioso. enorme, não é? Vai do Mediterrâneo para o outro lado do Atlântico, sim. mas é uma ponte completamente concreta, sem dúvida, não é? Só mesmo para avançarmos também deste autor, que é um autor apaixonante, certo, e uma imagem apaixonante, sem dúvida. A questão aqui também de voltarmos ao Noema, já sabemos aqui da questão do duplo negativo, há imagens que sabe-se historicamente, está provado que ele por vezes fotografava paisagens de terra ou de marinhas, do mar, e depois já tinha quase uma espécie de banco de céus, não é? Em que utilizava certo, este céu numa outra tomada de vista, não é? Ou seja, isto vem outra vez de alguma forma dar aqui um nó górdio à situação do que é o Noema. Então isto foi, quer dizer, em dois tempos, não é? O conceito isto foi já se dilui, não é? Enfim, há também estas questões interessantíssimas, mas foram imagens que provocaram uma das palavras que nós falamos muito na primeira conversa, o espanto total para quem as via, porque era também este lado original que falámos dos céus. Muito bem, Sérgio, eu vou avançar do Gustavo Le Gray. Deixa-me só dizer-te uma coisa, podes avançar perfeitamente, mas deixa-me só dizer-te uma coisa, que atualmente não existe fotógrafo de publicidade ou fotógrafo tanto de arquitetura que trabalha no registro de encomenda, que não tenham eles próprios também a sua biblioteca de céus. Pronto, o seu banco, não é? Pronto, a ser utilizado, que é uma ferramenta.
industrial, naturalmente, É isso e mesmo. uma ferramenta artística perfeitamente legítima, e isto a propósito Legítimo. também Legítimo. destas fotomontagens que se estão a intensificar, não é? Tínhamos 2 Sim, 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 imagens sim. e agora temos Completamente. muitas. Ora, aí está. 30, penso que são 30, não é? Mas só voltando também à tua questão que acabaste de referir tão bem, e por vezes também, e mesmo às vezes não é? Nas nossas conversas nas aulas, e as pessoas de alguma forma diabolizam muito também a questão do facilitismo do Photoshop, claro que sim, e dos sistemas digitais, mas conseguimos perceber que já logo nos inícios da fotografia haviam estas tecnologias associadas, estas manobras, se quisermos, estas manipulações na imagem fotográfica. Aliás, nós enquadramos, estamos a manipular o real, mas isso, Sim, sim, isso sim, sim, seria claro. uma conversa Sim, também sim, muito sim, sim, longa, não é? sim, Mas sim. de alguma forma, Sérgio, o que estavas a... Desculpa. Não, ia-lhe só chamar o Photoshop analógico, não é? Isto porque houve É uma isso mesmo, altura não em é? que eu na altura em que comecei a estudar fotografia e nós faziam-se as comparações e as analogias eram feitas com a câmara escura, não é? Portanto, sabe, tal como fazes as máscaras na câmara escura, bom, então aqui fazes assim, não é? E agora é ao contrário, ou seja, sabes as máscaras de Photoshop, então bom, então aqui no, no laboratório é assim, ou seja, só porque Incrível, não é? É engraçado, não é? em 15 ou 20 É anos as coisas engraçado, sem dúvida, sem mudaram dúvida. muito, não é? Ou seja, É as referências. engraçado lembrares isso. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Aqui, Sérgio, avançando, e tu estavas também a remeter precisamente para isso, há quase aqui um crescendo. Se tínhamos ali 2 negativos, aqui temos, eu acho, são 30. São Creio que 30 sim, sim, negativos. é à volta 30 disso, negativos, sim, não é? sim. Numa imagem também, 30, não é? Uma imagem também muito interessante, estas duas formas de vida, Two Ways of Life, do Oscar Wilde Lander. Oscar Wilde Lander, que também depois muita gente pode conhecer por questões mais científicas, enfim, mas sobretudo este autor vem então aqui promover uma faceta também muito importante deste percurso longo e com alguns reveses. Aqui temos uma parte então do academismo, não é? A fotografia, para ser considerada bela arte, a fotografia para estar nas artes, tinha então que ter todas as funções da pintura. As coisas vão mudando, já no autor que vem a seguir vão mudar, e depois, como eu e o Sérgio iremos falar mais para a frente também, mas de alguma forma há aqui então esta característica de 30 negativos para criarem uma imagem final única, não é? Aqui também é um marco na história da fotografia, Sérgio, esta imagem, Certo. não é? Sim, 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 Esta sim. imagem interessante, não é? Deste senhor que, onde é que se há de dirigir? Para o lado da educação e da família, ou para o lado enfim, Dito mais de uma perverso. vida mais radical e mais perversa. Sim, sim, é Ok? curioso. E, portanto, esta imagem é naturalmente portanto, uma alegoria, não é? Que funciona também portanto, nesse sentido, portanto, é extraordinário, não é? Ou seja, todos estes autores que logo numa forma inicial perceberam que existia aqui um enorme potencial do ponto de vista criativo, porque, de certa forma, é um meio tecnológico que te permite outras capacidades discursivas. Um pouco também como acontece tanto no cinema, logo ali no início do século XX, com um autor que é o Georges Méliès, portanto, que acaba por ficar conhecido como uma espécie do pai dos efeitos especiais. Portanto, ele é ilusionista, e de repente percebeu Ok. que através da Isso é da muito interessante. manipulação dos negativos e com o movimento era possível criar novas imagens, não é? Novas ilusões, não é? Portanto, é muito curioso esta Ok. questão das possibilidades técnicas que te permitem determinados discursos, embora, e neste caso, ainda também muito próximos do universo da pintura, do ponto de vista discursivo. Pintura. Aí está o academismo, sem dúvida, sem dúvida. Ok? Sem dúvida, isso é interessante o Remetes e muito curioso o que esta ponto fizeste também com o Malier, esse autor tão interessante também, não é? Mas sem dúvida que Remetes aqui para essa faceta também. O Oscar Wilde é então um autor importante, há aqui um marco, há aqui uma imagem que vem de alguma forma também modificar muitas consciências. Há aqui uma imagem que passo, se não te importas, Sérgio, de seguida falar também de algo que, como tu estavas a referir também, esta imagem, não sendo pintura,
houve muita gente que ficou completamente, estremeceu, completamente de espanto, mas no sentido aqui negativo, porque isto era demasiado real. Esta agonizante, esta de fading away, não é? Esta pessoa que está a agonizar, não é? No leito de morte, a família, quer dizer, uma imagem que, por ser tão real, é uma imagem construída por 5 negativos, continuamos aqui ainda nesta Sim, sim. colagem, mas sobretudo há então registros da época de pessoas que ficaram mesmo perturbadas, porque lá está, se fosse uma pintura, perturbaria, não é mesmo? Claro que sim, eu não estou aqui a pôr hierarquias, mas era uma pintura. Enfim, isto para nós pode não ser tão, não é aqui em 2021 pensar assim, mas na Sim, sim, altura sim, sim. realmente havia estas questões muito mais próximas. Não é? Certo, Portanto, sim, sem dúvida. Até porque, quer dizer, nós estamos numa época em que ainda vigora, de certa forma, portanto, esta estética vitoriana, não é? Em que remete, portanto, remete muito ao real, não é? Como é que as coisas portanto, se parecem, não é? Ou seja, a fotografia como uma cópia portanto, do próprio real. E, de repente, temos uma fotografia em que nos remeta portanto, para um assunto tão sério, tão denso, mas que de certa forma não é bem uma fotografia, é outra coisa, portanto é uma possibilidade técnica a partir das possibilidades ou melhor, é um registro estético a partir das possibilidades técnicas da fotografia, portanto assim é que está mais correto. Isto naturalmente na altura criou esse mesmo espanto, não é? Ou seja, porque se afastava também um pouco portanto, dessa estética vitoriana em que copiava as coisas fielmente, não é? E começamos a entrar aqui muito nesta outra questão, que é, então se ela consegue copiar, mas como é que nós conseguimos chamar de arte? E aqui começam estas convenções artísticas portanto, que estamos a entrar, não é? ora, aí está. E que de certa forma Fulcral o que acabaste de dizer. sublinham essas suas propriedades, a questão da composição, a questão, portanto, de uma certa precisão técnica que também existe nestas imagens, e apesar de toda essa dificuldade portanto, que existiam, e começa a existir esta aparente separação também entre a questão da câmara e técnica e a própria criatividade, não é? Ou seja, começamos a afastar-nos destas questões. Isso é muito importante também. E lembras-me outra coisa que vamos falar em breve também, estou no fundo a avançar um bocadinho, mas o Emerson, que virá em breve mesmo, esse senhor tão importante também, que já começa a fazer aquilo que tu de alguma forma questionas com aquilo que tu nos questionaste, não é? Então se é real. Ele diz-nos, a natureza está tão cheia de coisas belas, interessantes, para que andar a modificá-la? Não é? Quer dizer, já remete também um bocadinho para isso, estava a dizer. Aqui só a questão também técnica, percebemos mesmo a nível da eliminação, de como isto, de alguma forma, há aqui também uma colagem, não é? Uma colagem excelentemente bem executada, mas de alguma forma, numa questão de eliminação, podemos perceber que há aqui este aparato. Já agora também só referindo que este senhor, o Robinson, muito importante também, cria aqui também em 69 o Pictorial Effect in Photography, não é? Faz aqui um manual, um livro sobre este efeito pictórico na fotografia, ok? Efeito pictórico, aqui sempre colado à arte. Sérgio, eu avancei, não sei se força, de alguma forma sim, claro, permites-me? Sim, claro, okay. força. Pronto, avancei e passei para uma autora que também podemos ficar aqui até muito tarde, deliciar-nos com muitas imagens. Aqui uma de um escritor, um pensador, o Thomas Carlyle, uma imagem interessantíssima, e uma imagem daquelas que também criou muita polémica, com muita gente, muitos críticos da altura, esta mulher, também a questão de ser mulher, enfim, certo, sim, também sim. tinha o seu peso nessa crítica, não é? Ainda, não é? Aliás, E de alguma ainda forma... hoje, não é? Nós somos todos feministas em desconstrução, mas de certa forma, quer dizer, continua a ser todo este universo artístico, não é? Continua ainda a ser um universo portanto, muito masculino, não é? O universo da fotografia, do cinema, da pintura, das artes de uma forma geral. Algo que está a mudar rapidamente e bem. Sim. Mas à época, não é? ao século XIX, não é? As coisas eram muito, muito diferentes e sobretudo,
que é Margaret Cameron, que sobretudo vivia longe, não é? Um sítio exótico, não é? Ou seja, existia também todo este lado, não é? Pessoal. E ela começa muito tarde também a trabalhar, não é? Muito tarde, aos 48 ou 49, sim, por aí. Não, é? Não precisava financeiramente, era a grande Sim, amadora, sim. não é? Aquele que ama, o amador. Depois ainda veio tirar proveito de. A família dela passou por uns reveses financeiros, ainda tirou algum proveito com algumas das imagens e vendeu, etc. Mas era mesmo a arte pela arte, a fotografia pela fotografia, a arte divina, não é? Certo, E ela deixa-me queria só. definir então aqui este likeness in emotion. Queres que interrompa Não, a não, imagem? queria-te só dizer uma coisa, que me que me Desculpa. parece interessante, que é o seguinte, que é esta definição de amador do século XIX. Um amador é aquilo Uhum. que ama o que faz. Uh, e hoje em dia a Gama, conotação da ok. palavra amador é depreciativa. Não é? É um amador, não é? Portanto, é alguém que não faz Uhum. bem, que não faz Ah, é amador, então. profissionalmente, não é? Mas no século XIX, a palavra Exato. amador, portanto, portanto, remete essencialmente para isso, não é? Para alguém que ama aquilo que faz, o que é muito curioso. O que faz? É interessantíssimo como vai mudando também ao longo Sim, do sim, tempo sim, sim, sim. o significado das coisas, não é? Como o significado da beleza, enfim, Sim, isto, sim, 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 mas fizeste lembrar e muito bem, não é? Essa questão aqui da sim, palavra. A Margaret Cameron tinha então estas imagens, estes retratos, não é? Também muito pioneira por este headshot quase, não é? Também é uma sim, coisa nova, consideradas falhas técnicas, não é? Este soft focus, que muitos diziam então que ela não sabia, não percebia nada disto, não sabia fotografar, enfim, de alguma forma esta redução, não é? Esta redução à falta de nitidez para dar um caráter ainda mais onírico e artístico, mais próximo sim, da sim, pintura, desta arte divina como ela a considerava, não é? Esta imagem, por exemplo, penso que esta mesmo, sim, esta mesmo, vai depois aparecer num nome que vamos ter hoje que abordar, que é o Camera Work, liderado sim, pelo Sr. Stiglitz, Steichen, não é? Mas sobretudo Stiglitz, vai depois buscar, não é? Vai de alguma forma reavivar esta imagem da Margaret Cameron, que tinha então todo este sentido pictórico nas suas certo. imagens, ok? E, Uma e, imagem e- belíssima, é outra das certo, imagens certo. que eu não me canso de olhar para ela, não é? Naturalmente, para além da beleza de todo este trabalho, outro aspecto relevante é também o universo portanto, de pessoas com as quais ela se dava, e que todas elas são figuras proeminentes, portanto, da época e, de certa forma, da história mundial, não é? Portanto, e que ela os retratou, não é? Portanto, é um conjunto de ilustres Sem retratados dúvida. também, não é? E isso acrescenta também, naturalmente, Eu, peso histórico, não é? Densidade ao seu trabalho. Eu tive em dúvida com a imagem do Darwin ou do Sim, Herschel, não é? O Herschel, com os cabelos sim, sim, penteados, que ela própria pediu para ele, sim, mexer nos sim, sim, cabelos, sim. porque ela não o imaginava tão direitinho. Lá está, ela tentava de alguma forma, é um grande cientista, um grande homem como este senhor, quer dizer, para que da definição total ela já procurava mais do que o likeness, era a emotion, não é? Mais do que ser o espelho, lá está, a janela do real, era já aqui uma interpretação também por parte da autora para ir buscar a tal emoção nos seres humanos. Não é? Uma autora também fascinante e cada vez que vamos conhecendo parece que traz coisas novas, Sem dúvida, sim, sem sim. dúvida, muito interessantes. Sérgio, Força, permites-me avança, avança, vai avançando. permites Sim, avançar? sim, sim. Ok. Pronto, temos aqui também outra, outro leito para percorrer que seria longuíssimo, mas apenas referi que há aqui também um autor, como o Sérgio há bocado tinha referido, o tal Emerson, o Peter Henry Emerson, trazer então também aqui um trabalho muito importante. Digamos que ele está quase a ser o precursor do que virá a ser a fotografia direta, Paul Strand, queres falar muito, mas já não quer tanto artifícios técnicos, a impressões com gomas bicromatadas, mais direta, mais natural também.
Bom, acho que Sérgio? acho que estás de volta, sim. Tivemos aqui, estava na dúvida se. Estou de volta, vou partilhar na mesma. Sim, 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 sim. Foi aqui um Eu também pequeno. fiquei assustado. Temos aqui um pico de Pronto, internet. muito bem. Sim, sim. Faz parte também, acho que faz parte, lá está, é estética desta Sim, parte sim, sim. tecnológica, não é? Exatamente. Estas falhas, É a arte que, de certa faz forma, parte. Por isso, representa também o seu próprio tempo, ou a tecnologia que o faz. tempo, horas, De facto, estarmos todos em casa faz sem com que, dúvida. Eu não estou. existam picos de Sim, internet. está um pico aí dentro dos gigas, sem dúvida. Também não ia já fechar aqui o meu discurso relativamente também ao Peter Henry Emerson, um autor então muito importante, e ele sendo médico também, e de alguma forma percebeu que a função do foco diferencial, da maneira como nós vemos, não é? Ele tentou projetar isso, ou seja, sem grandes artefactos nas impressões, etc., mas ele tentou projetar isso na maneira como se via, e enfim, um trabalho aqui também muito importante, documental, lá está, outros autores que, e também seria discutível o que é isto da fotografia documental, mas um dos autores Sim, sim. que também considerados como um precursor também da fotografia documental, e aqui vemos uma imagem também belíssima, não é? Uma imagem muito romântica, muito, mas estão a trabalhar as pessoas, não é? Há aqui quase um namoro, não é? Parece que há, Sim, sim, não sim, sei, sim. remete aqui para Certo, um sim, sim. discurso muito amoroso. Se bem que é também uma imagem que vai muito, muito ao encontro do gosto vigente da época, não é? No sentido em que ele, portanto, remete muito para esta paisagem, tanto agrária e sentimental, não é? Ou seja, algo também muito próximo, portanto, da literatura, tanto à época, não é? Há aqui uma espécie também de um retorno, se quisermos, quase a um certo ambiente mais medieval, se quisermos, não é? Esta paisagem que é muito, muito agrária e muito sentimental, comparando, por exemplo, com outras coisas que se começavam a fazer também noutras latitudes, em que representavam muito mais a contemporaneidade, a própria mudança, portanto, o que estava efetivamente portanto, a acontecer, não é? Mas sim, mas avança. Cidades, sim, sim. Há aqui de facto também então um autor que também tem, criou aqui um guia, um livro, para os estudantes da arte, Naturalistic Photography for Students of the Art, né? Em que todas as premissas também da arte pictórica a serem trazidas para a fotografia, mas sem tantos artefactos e sem as colagens que vimos anteriormente, as fotomontagens que vimos anteriormente. Né? Por isso também aqui um Marco, um autor muito, muito importante, que depois podem explorar mais, que será bastante interessante. Eu tenho que só clicar aqui. Ok. Pronto. O Sérgio estava a falar já das cidades, elas começam a aparecer aqui alguns, ainda de uma forma muito romântica, de uma forma Certo, ainda sim, muito, sim. muito onírica, mas há aqui também algo que nós queríamos que achamos também interessante de referir, não é? Esta questão aqui do Linked Ring, the Brotherhood of the Linked Ring, aqui um brotherhood, não é? Uma irmandade, e há então aqui começam-se a criar clubes, não é? Sim, sim. Começam-se a criar então associações, começam-se a criar grupos para defender precisamente a arte. Um dos senhores também que depois mais tarde veio a ser englobado neste grupo vai ser o futuro mentor do próximo, que será a Photo Session, não é? E aqui sim outro dos grandes nomes importantes destas correntes históricas e artísticas na fotografia. Não é? Aqui também reparem só aqui uma questão interessante, o Photographic Saloon, da própria palavra, Sim, não é? sim. Ainda há bocado falámos da questão das palavras, que elas remetem para aqui o salão, não é? A questão das belas artes, da pintura, não é? Sim, 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 Dar o o nome também de salonista, sim, sim, Photographic Saloon. sim. É isso mesmo. Ou seja, aqui Sim, também e a forma como as imagens aqui eram também só também esta. exibidas, não é? Ou seja, de uma forma muito convencional, em que existia também aqui, É isso mesmo. nas exposições, havia sempre também a troca de umas imagens de um dia para o outro, de posição,
para poder dar destaque a todos os autores, porque naturalmente, não é, que isto é como nos supermercados, não é, aquilo que está ao nível dos olhos é aquilo que existe interesse, é aquilo que se vê melhor, não é? Portanto, e é aquilo que potencialmente se vende mais. E existiam também todos esses truques que de certa forma são herdados da pintura também, não é? Esta forma de fazer coisas. Sem dúvida. E é muito curioso também, deixa-me dizer que alguns autores, como o Alvin Coburn, por exemplo, não é? E o Stiglitz, que acredito que iremos falar dele em breve, que acabam por ser também transversais a todos estes movimentos. O que é curioso, não é? O que é curioso e que fala muito também de uma certa... Portanto, de um certo interesse e uma certa vontade um desejo progressista, não é? Ou seja, um desejo de não ficar, entre aspas, refém de determinadas escolhas estéticas num determinado passado e ter este interesse progressista nas coisas que nem sempre acontece, não é? Porque muitas das vezes, não é? Convencemos-nos de determinadas opções e determinadas estéticas e é difícil a mudança, não é? E muitos destes fizeram-no, não é? E fizeram-no de uma forma proeminente, não é? O que eu quero dizer é muito difícil conseguir ser um autor proeminente dentro de uma determinada estética e depois ter a vontade de alterar de uma forma significativa os fundamentos e surgir novamente como um autor proeminente dentro de uma nova abordagem, de uma nova linguagem, de um novo discurso. E isso eu acho que é absolutamente extraordinário, não é? Sem dúvida, e apontas dois nomes que fizeram muito disso, tu acabas de dizer, não é? Mais conhecido o Stiglitz, sem dúvida, mas também o Alvin, que é um autor fascinante, um autor de facto também que se mergulha de uma forma muito, muito interessante, mas sobretudo o Stiglitz, né, que foi ele próprio um grande pictorialista, depois é ele próprio também que, ok, afinal a fotografia é arte porque é fotografia, não é arte porque é parecida com a pintura, não é? No fundo aqui, esta redução num português mais bruto, não é? Mas que dá para entender onde se quer chegar com isto. Sim, tem uma linguagem própria, tem uns princípios avanço, próprios. Sérgio? Sim, claro, força. Pronto, e já que estávamos a falar também de linguagens próprias, né, há aqui também uma espécie não de retrocesso, por cima temporalmente não é, mas só para percebermos também de que isto que estava aqui a acontecer, isto que vai acontecer futuramente, nomeadamente com a Photo Session, foi também muito provocado, não é? Por causa disto que estamos agora aqui a ver nas nossas imagens, não é? destes snapshot albums, não é? Destas fotografias amadoras. Reparem que aqui é anónimo este autor, não é? Quer dizer, há aqui uma situação então da fotografia vernacular. Não é? A Kodak começa então em 88 a ser comercializada, depois em 1900, numa data redonda, com a Brownie, começa então a ser completamente proliferada e mais barata ainda. E lá está, e remete-nos muito para o que vemos hoje em dia, Sérgio. É barato, toda a gente tem um telemóvel, não é? É barato, pronto, não é toda a gente, estamos a ser... Mas enfim, de uma forma grossa também. É portátil e é fácil. É apontar e disparar, não é? No fundo, aqui esta analogia com que vivemos hoje em dia, não é? E os autores, os artistas, os autores, os fotógrafos que queriam levar a fotografia à arte, ficaram ainda mais, conscientes de que tinham que ser criados grupos, como vimos a seguir anteriormente, o Liquid Ring, como vamos ver a Photo Session, porque esta malta, desculpem aqui o termo, mas que fotografa de uma forma quase lúdica apenas e que não pensa e que não tem... Isto tudo foi muito importante, não é? Para de alguma forma definir então aqui estas coisas que estamos agora aqui a ver novamente, mas que, com uma função artística. Deixa-me só, Sérgio, voltar aqui a esta imagem, só para referir também que as primeiras imagens da Kodak eram circulares, depois por convenção, não é? Porque vem da pintura, lá está, a questão do retângulo, do quadrado, foi depois também essa convenção. Desculpa, tu ias falar, interrompido só mesmo por causa disso. Ia só falar nesta questão da fotografia e o facto da fotografia estar presente na nossa narrativa individual de uma forma
portanto, extraordinária, não é? Portanto, a fotografia faz parte da nossa vida, e a importância da fotografia reside precisamente neste universo, no facto de ser algo que todos nós possuímos, que todos nós temos a nossa própria narrativa, que chega a todos, não é? Ou seja, talvez portanto, e apesar de, como disseste bem, portanto, nem toda a gente terá, infelizmente, um equipamento desse, olhando assim para o planeta, não é? Nem toda a gente terá essa possibilidade, mas é uma ferramenta muito consensual, e que, portanto, de certa forma sublinha e atesta o caráter democrático, portanto, da fotografia, que está presente desde a sua criação, não é? Ou seja, o facto de todos nós podermos construir a nossa própria narrativa familiar através das imagens, e isso foi conseguido através da Kodak, e aquelas fotografias que à partida não interessam para nada, a não ser para nós próprios e para a nossa própria narrativa, passam a ser possíveis, não é? Ou seja, todas aquelas fotografias que nós tiramos que não interessam para nada, e hoje em dia o mais certo até passa por morrerem num disco duro, mas nós sentimos aquela necessidade de as fazer à mesma, não é? Vou tirar esta fotografia à mesma, não é? E a Kodak é muito isso, não é? Ou seja, quase se me permites, Sérgio, quase também então de provocação, quase que agora, não é? Isto vem já desde essa altura, o poder ir à praia com a família, o fotografar, imagina a dimensão que isso tem hoje em dia. Tu se vais à praia, isto aqui não é qualquer crítica, atenção, é apenas um zeitgeist, estou a falar do espírito do tempo que vivemos, mas tu se não vais ao concerto, ou se não vais à praia, se não vais às férias, não partilhas e não fotografas e partilhas, parece que não foste. Sim, claro. Mais do que já uma recordação, é uma marca do próprio presente, não é? Certo, mas enfim, isto também poderia ser explorado depois numa outra conversa, é toda uma outra questão, não é, também. Sim, e tem muito a ver com esta questão da esfera privada passar para uma esfera pública, não é? Uma esfera pública condicionada, e cada um condiciona a sua, mas que deixou de ser privada e passou a ser naturalmente pública, não é? Sem dúvida. Sinal dos tempos. Mas isto já vem desde aqui, não é? Tu ires à minha casa e eu mostrar-te o meu álbum, não é? Há muito esse ato sociológico, social, tão interessante, sem dúvida. Muito bem. Sérgio, eu não sei se te interrompi alguma ideia, eu andei para aqui mexer nas imagens, mas de alguma forma era também que querias assegurar isto, não é? Pronto, e aqui damos outra vez um salto, não é? Para algo outra vez, não é um snapshot qualquer, não é uma imagem que se faz porque sim, porque se pode, porque é barata, porque se foi ali e fotografou-se, com todo o respeito por esse dado biográfico de cada um, mas é uma imagem pensada, uma imagem então, e mais do que pensada no ato fotográfico, e é aqui também que as coisas diferem, e que depois vai ser o grande ruptura com a fotografia, o straight photography, a fotografia direta. Mais importante que o ato fotográfico era a sua produção, era a pós-produção, não é? O menos importante para esta zona, para esta fase da história da fotografia, para estes autores, era o acabamento da imagem, era o lado artesanal, para ser então parecido com a pintura. Depois o straight photography vem então preconizar o importante é o ato fotográfico, é a captação da imagem. Sim. Okay? Sim. Com o Paul Strand, etc. Sim, e se calhar podemos avançar também, até porque nós estamos muito rapidamente a esgotar o tempo que tínhamos disponível, não é? para esta sessão, se calhar, e até porque também já falamos nele mais do que uma vez, se calhar avançamos e terminamos ali com o Stiglitz, não é? Ou seja, que é um autor absolutamente fundamental, e que, tal como essa imagem de L'Artigue é lindíssima, que passou assim de repente, em que de repente é um pouco isto, não é? Ou seja, os costumes dos burgueses, da nobreza, que são imagens que
que eram absolutamente inacessíveis, ao contrário de hoje, que nós temos acesso a todo este universo, a todos estes universos mais privilegiados. Nós já conhecemos estas imagens das revistas cor-de-rosa, não é? Portanto, isso não é o ator A, é o desportista B, mas as fotografias depois são semelhantes. Mas estas imagens surgem numa altura em que não existia registro destas imagens. E a fotografia foi uma ferramenta que seduziu imenso portanto, a realeza, portanto, a Dona Amélia, a esposa do Nossa Rainha, a esposa de Dom Carlos, era portanto, uma fotógrafa militante, ela fotografava imenso, são imensos os álbuns que existem. Desse tempo e depois todas estas famílias que se cruzavam, não é? Mas esta imagem é muito, muito interessante pela imagem em si, que é extraordinária ainda hoje, mas por aquilo que aponta. Mas desculpa, mas íamos avançar para a camera work. Íamos avançar, foi só por causa da questão vernacular também, mas a camera work, e depois para avançarmos então para a tal última imagem de hoje, pelo menos, para finalizarmos com o Stiglitz, há aqui então outro grande marco da história da fotografia, este camera work, de 1913 até 1917, em que foi então liderado, não é, pelo Sr. Stiglitz, vamos falar então de seguida. Aqui a questão foi também muito importante de fotografia vernacular, do grande amador que foi o Jacques Lartigue, mas depois para outras conversas também podemos retomar estes fios que ficaram aqui mais soltos, Sérgio. E finalizaríamos então aqui com esta imagem, com este autor, com esta imagem tão interessante que é também considerado um marco, não é? O próprio autor sente que se já andava a namorar estes factos, but not as facts, as coisas para além do literal. Lá está, aqui surge também muito aqui a questão do espelho e da janela, não é? Nós estamos a ver uma coisa, tu interpretas de uma maneira, eu interpreto de outra, há aqui esta possibilidade de interpretação, mas há sobretudo também aqui uma definição muito grande da estrutura social, não é? Esta divisão com a ponte, o homem de chapéu que olha, não é? A classe superior que olha para a classe inferior. Não é? Quer dizer, o Stiglitz vai a correr buscar a sua câmara porque ele viu isto, não é? O Stiglitz devia andar sempre com a câmara, mas pronto, já é uma provocação minha. Ele vai a correr buscar a sua câmara e rezando pelo caminho, espero que o senhor de chapéu continue ali, espero que a mulher com o bebê não saia de lá, e o senhor com os suspensórios também, com este X, não saia dali. E as coisas, quando ele voltou, ele ficou feliz porque as coisas estavam mais ou menos onde estavam quando ele as percepcionou, não é? Foi uma provocação, logicamente, não é? Estavas que andasse com a câmara, mas... Sim, e de repente, quer dizer, nós começamos a entrar aqui numa esfera em que tem já muito a ver com os códigos fotográficos portanto, a percepção desses mesmos códigos, ou seja, a geometria da imagem, portanto, a perspectiva, a utilização de uma determinado tipo de objetiva portanto, para a partir daí enfatizar um determinado discurso, ou seja, esses elementos que são elementos fotográficos e que são elementos fundamentais para uma certa retórica da própria fotografia, não é? Ou seja, portanto, muitas vezes esta questão, portanto, existe subjetividade sim, mas naturalmente também até um certo ponto, não é? Porque toda a subjetividade deve também operar sobre elementos mais objetivos, e de certa forma tanto esses códigos, ou seja, essa percepção, portanto, de muitas das vezes de determinadas metáforas que estão presentes na imagens, portanto, esta The Steerage é claramente um marco, não é? Portanto, é um marco portanto, inacreditável e de certa forma será uma das imagens que faz com que o trabalho do Stiglitz se comece a afastar daquele pictorialismo inicial, não é? E que avance para questões ainda mais subjetivas depois de equivalence, por exemplo, não é? Ou aquelas fotografias mais abstratas.
não é? Das fotografias que faz da Georgia O'Keeffe, portanto, a sua esposa com, portanto, as suas mãos e também com a integração de elementos de uma certa modernidade e tecnológicos, como o automóvel, não é? Ou seja, que são esses elementos que... portanto, arranha-céus, sim, sim, sim. exatamente, que dizem respeito à contemporaneidade, não é? Ou seja, que de certa forma se afastam muito daquele pictorialismo, mesmo do ponto de vista do assunto do Emerson, não é? Ou seja, em que existia ali um Sim, sem dúvida, retorno sem dúvida. a uma determinada Bucólico, paisagem. sim, 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 sem sim. dúvida, sim. E, e Essa de antiga. repente estas imagens começam-nos a representar o mundo tal como ele se parece também, não é? Ou seja, esta Sem dúvida. afluência de pessoas portanto, para trabalhar, não é? Portanto, que vão em condições diferentes, como ainda hoje acontece, não é? Vamos em turística ou Exatamente, não é? vamos em conforto, já que primeira e segunda E é hoje em dia utiliza-se discriminatório. muito estamos no nome do barco, não é? Sim, 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 sim. sem dúvida, Sérgio. Eu continuo hoje tu provocaste muito em certas coisas, no bom sentido, claro, e puseste-me aqui a pensar muitas coisas, e eu até te provocaria então, para a próxima vez que sejamos então convidados pelo IPF para estas conversas, não deixarmos de lado os equivalentes, que é um trabalho também muito interessante, Sim, e sim, sim, podermos sim. depois falar dele, até retomar depois uma continuidade agora nas nossas conversas, e pegar nesses equivalentes, quase acabarmos hoje com Stiglitz e recomeçarmos, digamos, Sim, 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 uma próxima parece-me uma conversa boa com altura. os Sim, equivalentes, porque vamos trazer muita coisa, não é? Não sim, é? sim, Vamos trazer muita coisa para hoje em dia, as coisas não têm que ser literais, não é? Como já tínhamos referido exatamente. hoje. Exatamente. É de Sim, facto sim, aqui um período interessante, é e um parece-me marco. que recomeçar no Stiglitz parece-me um ótimo mote, até porque ele também historicamente situa-se numa época em que a pintura começa inevitavelmente portanto, a mudar, surgem as vanguardas artísticas, surgem na Europa, surge também a Primeira Guerra Mundial, e logo a seguir aquele período fervilhante dos anos 20, surge também o cinema como mais uma, portanto, como mais uma linguagem que deriva portanto, da fotografia, e depois a fotografia também vai buscar ao cinema o formato. E que, de certa forma, o panorama artístico portanto, na Europa e também nos Estados Unidos é absolutamente fervilhante, não é? Portanto, e até entrarmos ali portanto, naquela altura portanto, das propagandas também, não é? Que para Pois, a questão uns política, a questão, sem é dúvida, não arte, é? Sim, para sim. outros não, é só A arte como propaganda. uma ferramenta política. Exatamente, sim, sim. Uhum. Sim, 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 sim. E, Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, e parece-me assim um bom mote para uma próxima conversa, podemos Eu andar acho que sim, acho que à sim. volta destas questões, não é? Deste universo, o que é que acontece ali até à Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, porque depois da Segunda Guerra Mundial o Sim. panorama também é outro, Também mas vai, lá parece-me... está, as guerras com a sua Sim, inadutibilidade, sim, vai mudando as coisas, sem dúvida, não é? E reforça, Sérgio, e reforça sobretudo isto que eu acho que nós temos vindo a falar desde o início, e que tu referiste logo ao início, numa frase que agora não me estou a conseguir apropriar, mas as coisas são sempre resultado da sua técnica, do seu pensamento, e o interessante, e acho que é a Gisele Freud que nos diz isso, não é? Nós, ao estudarmos a história das sociedades, ou estudamos a história das artes e da história da fotografia, concretamente, estamos obrigatoriamente a estudar a história das sociedades, quer dizer, as coisas não são inevitável, por claro. geração espontânea, É quer inevitável, dizer, são fruto do seu contexto, esta imagem sempre, só claro, surge porque claro. há movimentos de migração em grandes Sim, barcos, em sim, grandes sim, navios, sim, quer dizer, sim, do sim. Atlântico, Sim, sim, da geografia da porque a cidade, ou tecnologia também seja, permite sim, uma câmara sim, sim. mais. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim, Isto tudo sim, está sim, não, interligado e por isso acho que não, é não podemos retirar um bom mote para futuras as conversas. obras do seu contexto. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Muito bem, Luís. Bom, se calhar despedimos-nos Sérgio, então por foi um aqui. prazer, mais uma vez, sim, 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 sim. sim. Portanto, e Foi, voltaremos em breve à partida sim. para mais uma conversa. E entretanto, olha, um abraço de cá. Tá? Até breve, Luís. E até breve Sim, a um grande todos, como é abraço lógico também também. e agradecemos também outra vez ao IPA
exatamente, exatamente. Cuidado, não é? E voltaremos a chatear-vos mais um bocadinho com estas coisas. A todos aqueles que por alguma razão ficaram até ao fim da conversa também, bem, obrigado e até à próxima e até breve. Um abraço. Vá, vou desligar aqui então esta coisa, com licença. Um abraço, Sérgio. Obrigado.